sou o Edno, do curso de Engenharia Civil da Multifix, Campus Serra. Faço parte da equipe 7, do grupo de trabalho Projetos de Extensão e Inovação, composto por 7 alunos. Eu, Edno Blasco Macmillan Castro, Igor Banhos Landes, Joyce Caroline Ribeiro Pancieri, Gabriel Basso Rodrigues, Dênia Cosmo da Silva, Ana Paula Pereira da Silva e Ayrton Pedro Silva Oliveira. E esse é o nosso grupo. Nosso grupo escolheu o tema Revitalização Urbana de Iconha, pois a cidade de Iconha, no nosso estado, entrou num estado de calamidade pública devido à enchente do rio Iconha, que devastou a cidade em janeiro de 2020. Dessa forma, nosso grupo de trabalho sensibilizou-se com o tema e decidimos interagir com a população e entender o porquê de tantas enchentes graves naquela cidade e como auxiliar a população em requer do poder público providências definitivas e duradouras para os seus problemas. O atual governo do estado, certamente com a melhor das intenções, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, contratou uma empresa especializada para produzir estudos de diagnóstico e prognóstico de inundações no município da cidade de Iconha, intitulado no tema. O Plano Diretor de Águas Pluviais e Fluviais do município de Iconha, em 2013, foi com o intuito que o estudo apresenta o diagnóstico do município no que tange as inundações, estando nela incluídos áreas de intervenção, causas das inundações, áreas de riscos e trechos críticos, como também análise da legislação de uso e ocupação do solo em vigor, como também do sistema atual de gestão de drenagem, identificando as posturas legais mais impactantes e os gargalos institucionais. O impacto da urbanização sobre o sistema de drenagem existente. Dentre várias conclusões, o estudo prevê que a população conviva com as enchentes nas áreas de médio e baixo risco, um verdadeiro desrespeito à vida. Diante de fatos como este, buscamos através deste trabalho informar a sociedade, conhecer do posicionamento do poder público e também buscamos propor um projeto de revitalização de Iconha com a participação de todos. Este trabalho se preocupa com todos os envolvidos e apresenta propostas equivalentes a todos, como ao poder público, o conjunto dos órgãos com as autoridades para realizar os trabalhos do Estado, constituído no poder legislativo, executivo e judiciário, além da associação de moradores, aos ocupantes proprietários de imóveis nas margens do rio Iconha, como também a todos os moradores da cidade de Iconha, inclusive aqueles que residem ou têm propriedades comerciais às margens do rio Iconha. A cidade de Iconha, como muitas outras cidades brasileiras, tem um elo importante com o rio que corta a cidade, o rio Iconha. Esse foi nosso trabalho de revitalização de Iconha. Essa é a equipe. Somos estudantes da Engenharia Civil e Mecânica. Estamos realizando esse trabalho com o objetivo principal de estabelecer uma interação com a sociedade iconhense, com o intuito principal de levar orientação, motivação e conhecimento acadêmico ao cidadão de Iconha. As universidades são um ambiente certo para produzir inovação com foco. Eu sou o Eidra, esse é o Ayrton, Joyce, Dene, Igor, Ana e Gabriel. Essa foi a introdução. Obrigado e uma boa noite. Eu sou o Ayrton Pedro Silva Oliveira, estudante de Engenharia Civil, e estou aqui para falar sobre o problema na qual nós abordamos no trabalho de revitalização de Iconha. No início de 2020, nós tivemos uma das maiores cheias já registradas no rio de Iconha, o que causou inúmeros prejuízos e 5 mortes. Por ser um problema recorrente desde o passado, já causou muitos estragos, além de destruir pontes, casas e entre outros. Normalmente, o problema acontece pela ocupação às margens do rio
ou pela falta de recursos para fazer o escoamento necessário para a água acumulada pelo rio. Nem todas as causas são provocadas pelo homem. Em alguns casos, é uma ocorrência natural que é intensificada pela urbanização desordenada e pela falta de planejamento. Aqui nós temos duas imagens da enchente de Iconha em 1942 e enchente de Iconha em 1984. Aqui nós temos a imagem da enchente de Iconha em 2020, na qual nós falamos. Nosso trabalho propõe, por meio da conscientização da população, mostrar que é necessário tomar medidas para esse problema, de forma que não seja apenas algo temporário, mas algo que seja definitivo, e algo também que não busque ajudar só uma parte da população, mas algo que ajude a todos. Por medidas como desassoreamento e reflorestamento não serem possíveis, por as margens estarem completamente ocupadas, então um projeto de revitalização nas margens do rio, incluindo desocupação e realocação dos ocupantes, convergem em uma solução definitiva para o problema. O trabalho propõe uma intervenção por meio de pesquisas-ação, com coleta de dados, pesquisa de opinião, apresentação de projetos com animação gráfica, no intuito de motivar a população a formar opinião e levar aos seus representantes junto às autoridades públicas. Este trabalho tem como principal objetivo garantir maior qualidade urbana e socioespacial como condição para a revitalização das margens do rio Iconha e sua consequente desocupação. Propõe uma intervenção que garanta a segurança e bem-estar de toda a população. Procura dar caráter à topografia da cidade como uma urbanidade atenta à natureza, fazendo emergir a paisagem. Busca apresentar especificamente à população de Iconha soluções práticas e definidas, pensadas em decorrência da última catástrofe ocorrida em 2020. Espera-se que a população tenha um engajamento no desejo de revitalização nas margens do rio. Também mostrar que a proposta tem anseio de promover vidas, criar espaços de convivência permanente e devolver ao cidadão acesso a um espaço público. Por fim, almeja transformar esse desejo em um bem comum. De acordo com a última catástrofe em 2020, o nosso trabalho tem como objetivo evitar que enchentes como essa, que deixou várias pessoas desabrigadas, uma grande catástrofe na cidade, não venha ocorrer. Meu nome é Igor Banhos Landes e nós vamos falar agora sobre a metodologia adotada pelo nosso grupo. Na primeira etapa, o que nós fizemos? Nós avaliamos os temas propostos e pensamos nas abordagens e discutimos esses temas. Qual que seria mais interessante para o grupo, a área que cada um iria se identificar mais, até a gente entrar em consenso, e nós formamos o grupo e criamos o nosso grupo no WhatsApp. E lá a gente começou a ter a abordagem de ideias, começamos a pensar na ferramenta que a gente ia ter de utilizar para conseguir fazer essa parte de pesquisa. Depois que nós definimos o tema, a gente iniciou a escolha da metodologia, o que a gente iria fazer. Então a gente escolheu como tema a revitalização de Iconha. Para isso a gente teria que entrevistar algumas pessoas do poder público da cidade de Iconha, incluindo alguém da prefeitura, alguém da Câmara dos Vereadores, representantes da Associação dos Moradores, entre outros. E a população de Iconha, ouvir deles o que eles acham do nosso projeto, se eles iriam abraçar ou não. As ações envolveram várias coletas de dados via ferramentas da internet, e inicialmente a gente iria fazer várias visitas a Iconha para poder ter algumas pesquisas de opinião e oficinas para a população de Iconha. Devido ao Covid, não foi possível a realização dessas visitas. Nós optamos por utilizar a ferramenta tecnológica, que é o Instagram, que hoje alcança várias pessoas, e o Google Forms, que é uma forma de formulário que nós mesmos bolamos as perguntas para ouvir do pessoal se apoia a revitalização ou não, com várias perguntas
e também deixando espaço para eles exporem a sua opinião, para a gente absorver o máximo de conteúdo possível. Criamos um brainstorm para dar continuidade à pesquisa, como reconhecer a dimensão social do problema, quais ferramentas que nós poderíamos usar. Decidimos então usar as tecnologias de informação disponíveis, que nos oferecem a possibilidade de captar uma grande quantidade de dados sem ter que locomover até a Iconha. A escolha foi talvez a mais comum e acessível, que foi o Instagram. O início das pesquisas, a gente começou com várias publicações da imagem da cidade destruída pela enchente. Depois começamos a postar alguns vídeos sobre o ocorrido que teve lá nesse ano, que não aconteceu somente esse ano, no passado já aconteceu outras vezes. Depois a gente começou a postar animações gráficas representando a possibilidade de revitalização das margens, para os moradores de lá começarem a ver como ficaria caso esse projeto fosse aprovado. A intenção disso era trazer algum benefício para eles. Nós também conseguimos fazer a visita na cidade para se encontrar com representantes da Associação de Moradores de Bom Destino, que é um bairro de Iconha. A visita a Iconha foi juntamente com o engenheiro de fábrica de estrutura pré-moldadas, para um levantamento de dados e posteriormente a apresentação do projeto arquitetônico e orçamento da ponte, combinado com a passarela para os pedestres, no distrito também de Bom Destino, que mesmo após 150 dias da destruição da ponte, continua interrompida, que acaba obrigando os moradores a atravessar o rio a pé, ou ir até o centro de Iconha para atravessar para outra margem. Isso tudo gera muito transtorno para os moradores de lá. A prefeitura diz que a construção dessa ponte não é papel deles, e sim será construída pelo governo do estado do Espírito Santo. Também informou que não está transportando os alunos porque o veículo apresentou problemas mecânicos, então o estado está bem crítico, né? A gente teve como resultado estatísticos através do Instagram que das pessoas que responderam nossas enquetes, 38% do público alcançado eram moradores de Iconha, 22% da Serra, 7% de Vitória, 4% de Cachoeiro e 4% de Vila Velha. A faixa etária ficou na média das pessoas de 25 a 34 anos, isso correspondeu a 30% dessas pessoas, e entre a faixa de 18 a 24, 26%. O resto foram representados por pessoas de 45 a 54 e 55 a 64 anos. Nós tivemos 44 publicações no Instagram, fora que a gente ainda não parou de postar. Nós tivemos o alcance de 29.411 pessoas e 49.562 impressões. Interações, nós tivemos o número de 811. Em relação ao gênero, 64% das pessoas que interagiram conosco, 64% eram mulheres e 36% homens. No Google Forms, a gente teve a seguinte porcentagem. Na pergunta, você apoia o projeto de revitalização urbana na cidade de Iconha? 100% das 31 pessoas que responderam votaram por sim. Você acha importante uma opinião popular sobre essa questão? 30 pessoas responderam sim e uma pessoa respondeu não. Na pergunta, nosso projeto consiste em apresentar uma ideia com resgate de espaços públicos, como a beira do rio, por exemplo, revisar e analisar a arquitetura, o planejamento urbano e o design como exemplo de sucesso. Você apoia esse projeto em toda a sua extensão? 30 pessoas responderam sim e uma pessoa respondeu não. Na pergunta, você apoia uma participação de acadêmicos trazendo propostas e projetos para a sua cidade? Nós obtivemos 26 votos para sim e 5 votos para não. Bom, pessoal, meu nome é Gabriel, vou falar para vocês aqui sobre o plano de ação. E temos aqui as etapas. Primeiramente, nós escolhemos o uso da ferramenta Instagram para conseguir alcançar um público maior, por ser uma ferramenta de muita tecnologia e que as pessoas estão optando em utilizá-la. Então, usaremos o Instagram como ferramenta de apresentação de imagens históricas e atuais, documentação gráfica e como observatório do impacto do projeto ao alcance do público-alvo. E também utilizaremos o Google Forms, que é um formulário do Google, que é para fazer um questionário que a gente passa para as pessoas
para a gente fazer as nossas pesquisas, né? Opiniões, sugestões. Realização de oficinas e encontros comunitários. Bom, a gente utilizou também, no caso também por conta do coronavírus, né? Utilizamos esse método à distância, no caso ou pelo Instagram ou por videoconferência, e aí contribuir para o reconhecimento por parte da comunidade da necessidade de revitalização das áreas beira-rio como um direito da cidadania. Demonstrar por meio de animação gráfica a proposta de Revitalização e seu impacto na organização do espaço público. Promover a integração entre a universidade e a comunidade e contribuir integralmente na realização do projeto, mobilizando as classes competentes em conformidade com o bem comum. Aí tem que criar uma solução equivalente para os ocupantes das margens do Rio Iconha, realocando estes para uma área segura com infraestrutura completa no entorno da cidade, um lugar seguro, planejado que promova o desejo voluntário de deixar a área ocupada politicamente correto. Então essas pessoas que estão à beira-rio, que moram à beira-rio, elas vão ter o desejo de deixar a área ocupada, né, a beira-rio, para morar num lugar melhor, com infraestrutura completa. Este projeto tem um cunho solidário e de bem-estar social, onde as pessoas voluntariamente se ajudam, acadêmicos, comunidade e autoridades públicas, onde iniciativas juntos da comunidade busca promover a ascensão ao Estado de Direito. Será realizada na cidade de Iconha, no cenário da recente catástrofe em virtude da cheia do rio Iconha, do período de 2 de março a 29 de junho de 2020. Isso. Aqui temos o relatório de todas as pessoas, né? Tudo que a pessoa contribuiu. Aí temos aqui a Joyce, ela fez o vídeo explicativo do trabalho para postar no Instagram, construção do trabalho escrito, divulgação do questionário no direct do Instagram, administração do Instagram, nas publicações do feed. O Denner, ajudei compartilhando publicações e enviando para pessoas de Iconha, na criação de texto para uma nova publicação, corrigindo alguns erros que haviam no nosso questionário do Google Forms. Ayrton contribuiu com ideias nas postagens, ajudei em uma parte do trabalho escrito e também com a pesquisa. Consegui algumas para responderem, algumas pessoas. Igor, edição do vídeo realizado para as postagens do IGTV e YouTube. Postagem do conteúdo do feed e stories do Instagram, postagem do vídeo no YouTube, criação do questionário Google Forms, também como coleta de dados e respostas, divulgação das enquetes e publicações via Instagram e WhatsApp. Ana, publicação de imagens nas mídias, compartilhamento dos formulários. William, montagem de todo o trabalho, edição e monitoramento de toda a parte digital, criação de publicidade de vídeos, criação do Instagram e monitoramento das publicitários instituídos. Gabriel, gerenciamento da conta do Instagram, criação do canal no YouTube, postagem de vídeos e compartilhamento de formulários. Bom, aqui temos o nosso plano de ação em geral, né, com ações de intervenção que foram em etapas. A primeira etapa foi a apresentação e pesquisa de opinião pública. Bom, nós apresentamos apresentamos a iniciativa para a população e fizemos a pesquisa de opinião pública, que era se as pessoas concordam ou não concordam com a nossa iniciativa. Segunda etapa, apresentação de opções de projeto de revitalização e enquete para a escolha pelos cidadãos de Iconha. Por meio disso, nós perguntamos a ele qual dos projetos seriam apoiados por eles. E aí eles fizeram um questionário, entendeu? Terceira etapa. A apresentação do projeto às autoridades públicas e setor privado, seus impactos, das possibilidades de participação, tanto do público quanto do privado. A quarta etapa foi a apresentação do projeto final e suas respectivas fases de execução. No caso, o projeto de revitalização, né? E as fases de execução para a população.
E a quinta etapa foi a entrega à população, onde a população pôde ver o que é o processo de revitalização do Iconha e, e também a opinar e ter uma iniciativa de que isso pode mudar a vida das pessoas que moram ao redor do rio. Eu sou Daniel Cosme, estudante de Engenharia Mecânica na Faculdade Motivos da Serra, e estou aqui para explicar acerca das considerações finais do nosso trabalho de revitalização de Iconha. Como já sabemos, a maioria das ocupações feitas à margem de rios nas cidades costuma acontecer de forma inadequada. A razão para tal acontecimento é que a maioria dos ocupantes não entendem o funcionamento natural de um rio e estão apenas contribuindo para a distorção de seu funcionamento natural. Além disso, existem evidências claras de que a maioria dessas obras que acontecem pós-desastres naturais, como as enchentes, por exemplo, são inúteis, contribuindo para a desvalorização do seu ecossistema natural da região. Portanto, vale reforçar a importância de estudos que contribuam para a compreensão mais clara das possibilidades disponíveis, desde que haja vontade, engajamento e uma orientação bem organizada das partes envolvidas. Nosso trabalho sugere que é possível alcançar um equilíbrio entre as perspectivas social, histórica e espacial. O espaço passa a ser visto como algo dinâmico e complexo, cheio de ação, contradição e processo social, e não como um componente fixo sem impacto significativo nas relações sociais, como tradicionalmente ocorre. Segundo Castells e Borra, em 1996, argumentam que a cidade como protagonista deve ser vista como um ator social multidimensional complexo, pois é o principal local de articulação entre diferentes jurisdições de poder público, sociedade civil e setor privado. Agora eu vou citar dois exemplos de revitalizações bem-sucedidas e de rios urbanos. O Parque da Cidade, Residencial Laranjeira Serra, é um dos mais bem-sucedidos projetos de revitalização urbana, visitado diariamente por mais de 35 mil pessoas. É uma opção de lazer e educação ambiental para a comunidade. Tem um projeto consolidado no universo da cidade e natureza, compreendendo uma área de conservação e de recreação localizada em Laranjeiras. Possui um bromeliário com ações de educação ambiental e conservação, viveiros de plantas, etc. Trata-se de um importante espaço para lazer e atividades físicas, conciliando o ensino sobre desenvolvimento sustentável e a aplicação direta das informações com plantios e cuidados com a fauna e flora locais. A revitalização daquele espaço fez com que a natureza acabasse brindando os moradores da serra com o melhor presente: 3 cursos de água limpa em uma área que foi recentemente reflorestada, sendo assim reforçando a importância do reflorestamento. No ano passado, o Parque da Cidade ganhou novas 500 árvores, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, SEMA. Segundo Áurea Almeida, esse plantio exerceu papel decisivo para o aparecimento dessas nascentes do córrego Laranjeiras. A outra obra de revitalização que está em andamento é a revitalização urbana da Praia Central de Marataízes, no Espírito Santo. Fonte: Governo do Estado do Espírito Santo, 2020. O município de Marataízes vive um momento de muita expectativa de crescimento no cenário turístico e econômico, com as melhorias em infraestrutura nas 2 etapas de obras da revitalização da praia. Desde o primeiro trecho, entre a Igreja Nossa Senhora da Penha até o Praia Hotel, e o segundo, dando continuidade à primeira etapa até o semáforo na entrada da Avenida Atlântica, no local já vai ganhando forma o amplo calçadão, a ciclovia, os 3 quiosques geminados, os estacionamentos sanitários, a duplicação da avenida, os canteiros para o paisagismo. Além disso, o primeiro pier também ganhou uma revitalização completa em toda a sua extensão. Todo o trabalho de macrodrenagem foi concluído, visando acabar de vez com os constantes alagamentos provocados por grandes volumes de água pluvial. Toda essa revitalização já teve um investimento de mais de 14,1 milhões e os recursos são do Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, SEDURB, através de um convênio firmado com a Prefeitura. Segundo seu prefeito municipal, a obra de reurbanização está prevista para ser entregue na segunda quinzena de dezembro deste ano. Essas foram nossas considerações finais acerca do trabalho de revitalização de Iconha. Obrigado pela atenção e espero que vocês gostem. Meu nome é Ana Paula, sou estudante de Engenharia Mecânica e vou falar alguns relatos de experiência na realização deste trabalho.
Ele contribuiu para o reconhecimento da necessidade de revitalização de áreas beira-rio como direito à cidadania. Mobilizou as classes competentes a contribuir na realização do projeto. O público em geral demonstrou grande interesse. A proposta de revitalização gerou um grande impacto nas partes envolvidas e em nossa equipe, que se envolveu profundamente com o tema. Não foi tarefa fácil, houve abordagens negativas, embora todos os cuidados foram tomados para que não beneficiasse apenas alguns. O projeto é de grande valor socioeconômico para todos, mas infelizmente nem todos alcançam a sua dimensão